Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 21 de janeiro do ano de 2022. É o nosso calendário gregoriano. E o nosso calendário judaico é dia 19 de Shevat do ano 5782. Estamos já com 137 dias transcorridos do nosso ano judaico 5782. Hoje nós estamos no sexto dia da semana, nós estamos, portanto, no sexto dia do Shabat. Então, hoje, ao pôr do sol, nós teremos aí o Kabbalat Shabbat, a recepção do Shabat. Então, desde já, a você e a sua família, um maravilhoso Shabbat Shalom, um dia de descanso na promessa, na bênção, nos braços, nas mãos, no descanso em Hashem, né? E que seja com muito shalom. Então, por isso, a você essa graça bendita, com muita luz divina, com muita presença de Deus, para renovar as suas forças, as suas energias, para poder aí ter um Shabbat em que você possa estar honrando a Hashem, mesmo com as suas atividades seculares normais que você precisa executar, mas honrando a Hashem no Shabat e sendo renovados pela graça, pelo favor divino, né? Então, Baruch Hashem por isso daí. Hoje nós estamos na nossa sexta leitura da nossa Parashá semanal, Itró. Itró é a nossa 17ª Parashá do novo ciclo dos estudos de Torá e dentro do livro de Shemot é a nossa quinta porção que nós estamos estudando aí. E hoje nós vamos para a nossa sexta leitura, né? A nossa sexta leitura está no capítulo 19 do livro de Êxodo, Shemot, e a partir do verso 20 nós vamos até o capítulo 20 e o verso 14, né? Hoje nós temos aí o pronunciamento dos chamados 10 mandamentos, né? Que ficou conhecido assim de forma popular ou publicamente como 10 mandamentos, mas nós vamos ver qual é a tradução correta, né, de Aseret Hadibrot, né? Qual é a tradução correta? Só de falarmos, né, que os 10 mandamentos é uma forma popular de se conhecer, né, os 10 mandamentos, mas logo vamos ver aí a tradução correta de Aseret Hadibrot. Vamos mandar aí um Shabbat Shalom para as famílias, né, de Arlan Tavares, lá de Pacatuba, Ceará, a Francisca Fran de Manaus, Amazonas, o Alexandre Félix de Piracicaba, São Paulo, a Elizabeth Beth de Francisco Morato, né, Grande São Paulo, o Júlio de Florianópolis, Santa Catarina, né? E o grupo aí que estão coligados com eles aí, os demais Menor de Florianópolis. O Adson Guedes, o Josimar Abreu de Espírito Santo, a Teresita Rodrigues da Grande São Paulo, Sloan Messias Ferreira Nascimento, né? Sloan, não tenho o nome da tua cidade, ok? Então, vamos lá. O Diego Leonardo, né, de São José dos Campos, interior de São Paulo. A Maria Raimunda Falcão, de Itacoatiara, Amazonas, Baruch Hashem, né? Por essas vidas aí. Também o José Ferreira, lá da cidade de Ponta Delgado, lá de Portugal, Baruch Hashem, né? O Bruno, Andréia Moraes e família lá de Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo, né? O casal Rosângela Pavão Moriá e o José Koichi Moriá, né? Lá da cidade de Aichi, Toyota, Japão, né? Também lá do Japão, o casal a Fátima e Oswaldo Sato, Baruch Hashem. O Ângelo Luke Dog, lá de Santa Cruz do Rio Pardo, né, aqui interior de São Paulo.
né? Também vamos aí mandar um shalom, né, para o nosso amado Everton Luiz Breda, né, aqui de Jaú, também, interior de São Paulo, a nossa região aqui, né, ao Everton, ao pessoal lá das Águas de Jaú e família também do Everton, né, um Shabbat Shalom para todos vocês aí, ok? O Josélio Tavares, de Cachoeira Paulista, Baruch Hashem, a Miriam Barros, né, de Brasília, Baruch Hashem, a ti e família também, um Shabbat Shalom, ok? A nossa leitura de hoje, né, no capítulo 19 de Êxodo, a partir do verso 20, e vamos até o capítulo 20, verso 14, nós temos aí o momento em que vai ser a outorga da Torá, né, essencialmente a entrega dos 10 mandamentos, que é a forma popular que assim ficou conhecido, né? Mas daqui a pouco nós vamos ver aí qual é a tradução correta de Aseret Hadibrot, referindo-se ao tal 10 mandamentos, ok? Então, na sequência aí, já Moshe no monte, e o povo aguardando, Deus baixou os 7 céus de maneira que eles ficaram suspensos logo acima do cume do monte. Os céus assim pareciam um manto cobrindo o monte. O trono da glória de Deus desceu a essa depressão. Deus usou a imagem de trono para transmitir a ideia de que, por meio da entrega da Torá, ou seja, outorga da Torá, sua presença se assentava no mundo permanentemente, assemelhando a uma cadeira que oferece à pessoa um lugar fixo de repouso. Nesse sentido, Deus desceu figuradamente sobre o Monte Sinai ao cume do monte. Foram apenas os céus e não a presença de Deus que efetivamente tocaram o monte. Foram apenas uma expressão humana para que o povo pudesse entender, né, o dobrar dos céus e o descer de Deus no Monte Sinai. No entanto, dado que os céus se estendiam sobre o monte como uma colcha sobre uma cama, eles não se interpunham entre a presença divina e o monte mesmo, assim como o fato de a cama estar coberta pela colcha não nos impede de dizer que uma pessoa adormecida sobre a cama forrada dorme sobre a própria cama, né? Tal proximidade da presença de Deus santificou o monte enquanto durou a revelação divina. Deus então abriu os 7 céus e os reinos inferiores para que o povo percebesse que ele, o único Deus que existe, nunca mais ele se manifestaria publicamente a esse ponto. Deus então chamou Moshe ao cume do monte e Moshe subiu. Então, nessa introdução que o nosso mestre Rashi traz para nós, nessa preparação para a outorga da Torá e a revelação dos chamados 10 mandamentos, então aqui o Rashi traz umas linguagens que nós podemos entender. Entre elas, ele fala sobre a colcha sobre a cama, né? Então, por exemplo, uma criança, quando você a deita sobre a cama, né? Então, você deita a criança sobre a cobertura da cama, a cobertura do colchão, né? Então, você deita a criança sobre a colcha, né? Então, a criança, ela fala que está deitada na cama. Ela não fala que está deitada na coxa. Por quê? Porque a colcha e a cama tornam-se como se fosse uma peça única. Então, por isso que fala, estou deitado na cama. É a mesma coisa do lençol que cobre o colchão e a pessoa deita sobre o lençol, né? Então, ela está deitada sobre o lençol, mas ela diz, estou deitado na cama, porque o lençol e a cama acabam tornando-se como se fosse uma peça só. Então, dentro desse aspecto, o nosso
os nossos mestres, e principalmente Rashi aqui, fala exatamente isso, que a nuvem da glória de Deus que se assentou sobre o Monte Sinai é como essa colcha, é como esse lençol sobre a cama, né? Então ali estava mostrando realmente para o povo que realmente através da nuvem, né, a glória de Deus se assentou ali. E nesse sentido, então, né, a montanha e a presença divina tornaram-se como se fosse uma coisa só, né? Então, nesse sentido, para mostrar que a revelação divina era real, assim como é real realmente estarmos deitados sobre a cama, né? Então, nesse aspecto aí significa que a revelação de Deus, ela foi algo real. Também quando se fala sobre a questão, né, do trono de Deus, sobre o Monte Sinai, né, que Deus desceu de forma figurada, né, não podemos esquecer esse detalhe, sobre o Monte Sinai ao cume do monte. Então o trono também simboliza a mesma coisa, né? Então o monte ali, o Monte Sinai, ou o Monte Horebe, né, o Monte Horebe e o Monte Sinai é o mesmo monte, tem dois nomes diferentes, mas é o mesmo nome, Horebe e Sinai. Então, o trono de Deus se fez presente no Monte Sinai, significando também essa realidade, que Deus estabeleceu o seu trono naquele monte, naquele lugar, né? Então, nesse aspecto, Deus estava mostrando realmente para aqueles cerca de 5 milhões de israelitas que serviriam de testemunho para todo o mundo, a gerações futuras, como até o presente e até o Olam Rabá, a vida eterna. Esse é um testemunho real de que Deus estabeleceu ali o seu trono, né? A sua presença ali. Então, dentro dessa figura, né? A nuvem, né? O trono, etc. e tal. E segundo Rashi, né? Que fala de forma bem simples, né? Nunca mais ele se manifestaria publicamente a esse ponto. Ou seja, uma coisa que precisa ser observado aí é que, de fato, todos os segmentos religiosos, eles concordam sobre uma questão: o Monte Sinai e a manifestação de Deus. Ponto final. Então, todos os segmentos religiosos sabem dessa realidade, concordam com essa realidade. E, neste ponto aí, quando Rashi diz nunca mais, né, o Eterno se manifestaria publicamente a esse ponto, é uma realidade. Essa foi a única vez em que Deus se revelou aos seres humanos, no caso específico aqui, né? Os nossos sábios falam que antes de Deus oferecer a Torá ao povo israelita, ela foi oferecida às 70 nações existentes na época, que simboliza exatamente todas as nações posteriores até aqui. Porque todas as nações posteriores, elas vêm das 70 nações existentes. Então, dentro desse aspecto, todas as nações existentes até aqui são descendentes das 70 nações daqueles dias. Portanto, né, de fato, as 70 nações naqueles dias rejeitaram a Torá. Então, ao rejeitarem a Torá, o que aconteceu? Aconteceu que quando Deus ele ofereceu a Torá ao povo israelita, então o povo israelita foi bem claro. A primeira palavra que eles disseram: nasce, faremos. Ponto final. Então, o povo israelita, ele aceitou espontaneamente, né, numa só voz, significando unidade e unanimidade do povo israelita em receber a Torá. E por isso disseram: nasce, faremos. Eles não questionaram nada e não perguntaram nada. Nasce, faremos. Deus disse: nasce, faremos. E Deus falou: nasce, faremos. Pronto, acabou. Posteriormente, nós vamos estudar, vamos conhecer mais profundamente a vontade divina, seus mandamentos, seus ditos e etc.
Mas de momento a resposta é essa: nascer faremos. Por quê? Porque ele é Deus. E o que ele tem para oferecer é tudo de bom. Quem complica, né, no modo de dizer, quem complica o bicho é o ser humano. Mas, porém, contudo, todavia, sempre colocam obstáculos, empecilhos, né, querendo dizer que Deus exige demais. Por exemplo, ele diz para não roubar. É exigir demais não roubar? Ele também pede para que você não venha defraudar, enganar ou trazer danos ao teu irmão, ao teu próximo. Isso é demais? Ele também vem dizer, não é para adulterar. É demais ele pedir para você ser fiel à sua esposa, ser fiel ao seu marido? É demais isso? Ele pede para não assassinar. É demais ele pedir para você não assassinar de forma dolosa porque você gosta de matar alguém? Não, então realmente quando Deus ele fala as suas 10 palavras, eu sou o teu Deus, o teu único Deus, ele está se revelando ao povo israelita, através do povo israelita, às nações, para que conheçam o único Deus, o único Salvador. E que não deem glória a outras divindades pagãs, ídolos de pedra ou de barro, ou de pedra, de madeira, de gesso e companhia limitada. Eu sou o teu único Deus, ponto. É impossível reconhecer ele como único Deus? Não. Então, na realidade, o que ele pede de cada um de nós é aquilo que nós podemos fazer. Então, nascer, faremos. Porque ele é Deus. Ele é o Pai das misericórdias, ele é a fonte inesgotável do amor, ponto final. Então, se eu creio nisso, eu acredito nesse Deus, então eu não tenho nem mais, nem porém, nem contudo, todavia, e criar uma barreira entre eu e Deus, criar uma barreira intransponível entre você e Deus. Então, por isso, os sábios, Irache fala, nunca mais o Eterno se manifestaria publicamente a esse ponto. Por quê? Porque essa foi a única vez que Deus se revelou a cerca de 5 milhões de israelitas, para que, como as nações o rejeitaram, ele se manifestou dessa forma aqui, e nunca mais se manifestou para ninguém. Então, as religiões e denominações e companhias limitadas estão fora do padrão divino, do padrão bíblico. Por quê? Porque essa foi a única maneira que Deus se revelou. Cada um crê no que quer, segue o que quer. Mas, biblicamente, nós estamos fundamentados para poder dizer, esta é a única revelação divina que Deus o fez dessa forma. Cerca de 5 milhões de israelitas foram testemunhas e mais outras milhares de pessoas que eram contadas entre as misturas de povos que saíram junto com os povos, junto com o povo israelita, né? Os demais segmentos que tem por aí, né, pessoas individualmente falando que teve, entre aspas, uma revelação de Deus dizendo, esta é a religião que nós temos que seguir, e assim vai, este é o nosso livro, e patati e patatá. São homens que falaram. Os ditos de Deus permanecem intocáveis até a presente data. Barota, dona Maria, não tinha comido, amém. Então, continuando aí, Deus então chamou Moshe ao cume do monte, e Moisés subiu. Deus disse a Moshe, desce e adverte o povo para que não rompa a linha e se mova em direção a Deus para me ver melhor, a fim de que não toquem o monte e pereçam muitos deles. Mesmo que só um deles perecesse dessa maneira, eu me afligiria como se houvesse morrido muitos deles. Então permitirei que os primogênitos que oficiam como sacerdotes, que se aproximam de Deus para oferecer sacrifícios, subam um pouco o monte, contudo não devem abusar dessa distinção. Ao contrário, também se santificarão e se controlarão para que Deus não cause ruptura entre eles, matando os que romperem a linha e ousarem a chegar-se demais. Moisés respondeu a Deus, não preciso advertir ninguém,
o povo não poderá subir o Monte Sinai, pois tu já nos advertiste, dizendo, estabelece um limite em volta do monte e santifica-o. Não obstante, Deus disse-lhe, vai e desce. Adverte-os mais uma vez. É prudente instruir a pessoa sobre como deve comportar-se tanto antes do momento da ação como novamente quando chega a hora de agir. Então tu subirás de novo ao cume do monte. Arão subirá parte do caminho contigo, a sua posição em um ponto mais baixo do monte. E os sacerdotes, os primogênitos, subirão à posição deles mais abaixo ainda. Mas o povo não rompa a linha de modo algum para subir a Deus, a fim de que ele não cause ruptura em seu meio. Moisés desceu ao povo, transmitiu-lhes essas ordens pela segunda vez, por ocasião da entrega da Torá. Todos os israelitas se converteram ao judaísmo, isto é, tornaram-se legalmente responsáveis por cumprir tudo que a Torá os obrigasse. Os integrantes da multidão misturada, porém, foram convertidos condicionalmente. Só obtiveram a condição plena de israelita mais tarde, após o incidente do bezerro de ouro, que nós vamos ver lá na frente no capítulo 33 sobre essa questão, ok? Aqui nós encerramos o capítulo 19, vamos entrar no capítulo 20, onde nós temos os chamados 10 mandamentos, conhecido de forma popular desse sentido, ok? E depois nós vamos ver aí o significado realmente da tradução literal de Aseret Hadibrot, ok? Então, capítulo 20, Deus então falou todas estas palavras, os 10 mandamentos, do meio da escuridão, do fogo e da nuvem que cobriam o cume do monte. O povo ouvia a voz de Deus saindo do céu, mas só conseguiu escutar palavras distintas provenientes do fogo divino que havia sobre o topo do monte. Todos os mandamentos da Torá estão implícitos nos 10 mandamentos. Ao dá-los ao povo, Deus obrigou-o a observá-los e tornou passível de punição corretiva por transgredi-los. Primeiramente, de forma milagrosa, ele pronunciou os 10 mandamentos simultaneamente. Em seguida, repetiu os 2 primeiros separadamente e fez Moisés repetir os outros 8, como será falado aqui. O povo respondeu aos mandamentos preceptivos, dizendo, sim, faremos, aos mandamentos positivos. E diziam também, não faremos, com referência aos mandamentos negativos, certo? Os mandamentos proibitivos, certo? Deus falou ao povo das 4 direções, ou seja, de leste a oeste, de norte a sul. Então, o primeiro mandamento, eu sou Deus, teu Deus. Isso significa que és agora, oficialmente, obrigado a guardar todos os meus mandamentos. No entanto, teu relacionamento comigo não é meramente contratual. Não o consumas simplesmente cumprindo tuas obrigações legais para comigo, pois eu sou aquele que te tirei do Egito, da casa de Faraó ou Paró, onde éreis escravos, libertando-vos da escravidão egípcia. Eu vos tornei de fato meus escravos. Vossa vida, de agora em diante, deverá orientar-se inteiramente para a vossa missão divina, e não tereis mais nenhuma vida privada. Além disso, embora eu vos tenha aparecido junto ao mar de juncos, como um Deus guerreiro, aqui vos apareça como um Deus misericordioso. Não penseis que há 2 deidades. Eu sou tanto Deus, o Deus da misericórdia, como teu Deus, o Deus do julgamento que te tirei do Egito. Um único Deus. E apesar de ouvires minha voz vindo das 4 direções, tampouco deixeis que isso vos faça supor
que existem múltiplas deidades. O segundo mandamento: não terás ídolos de deidades de outras nações enquanto eu existir, isto é, nunca ou onde quer que eu esteja, isto é, em lugar nenhum. Essas deidades são inúteis, não respondem aos que lhes clamam. Não farás para ti imagem esculpida e nenhuma outra modalidade de figura do que há acima no céu, embaixo na terra e na água abaixo da terra, em torno dela, mesmo que não tenhas intenção de adorá-la. E se outros fizerem tais ídolos, não te prostrarás diante deles, nem os adorarás, porque eu, Deus, teu Deus, sou um Deus zeloso, sob esse aspecto. Para os que me odeiam e adoram ídolos, sou um Deus que se lembra dos pecados premeditados dos pais, somando seus deméritos aos de seus descendentes, mas só até a terceira e quarta geração. E somente se esses descendentes também adorarem ídolos. Porém, em contraposição, sou um Deus que mostra bondade por ao menos 2000 gerações aos descendentes dos que me amam e me adoram exclusivamente por esse amor. E por 1000 gerações aos descendentes dos que observam meus mandamentos só por temor ou respeito. Tal é a diferença entre ser motivado pelo amor e ser motivado pelo temor ou respeito. Assim, meu atributo da bondade é 500 vezes maior que meu atributo de castigo, visto que preservo o mérito por 2000 gerações, mas o demérito por apenas 4 gerações. Deus formulou esses 2 mandamentos no singular, como se falasse somente a Moshe, a fim de que o povo fosse tecnicamente inocente, quando mais tarde viesse a cometer o pecado do bezerro de ouro. Deus então fez Moshe repetir os outros 8 mandamentos remanescentes, aumentando milagrosamente a voz de Moshe, conforme ele ia dizendo mandamento por mandamento, né? Dentro desse aspecto aí, os 2 primeiros mandamentos foram ditos por Deus a todo o povo, porque o povo queria, de fato, ouvir, né, Deus falando com eles os mandamentos. Depois do segundo mandamento, Deus então falou para, o povo falou para Moshe, né, que Moshe falasse com eles e não Deus, porque eles estavam com medo de morrer devido à potência da voz de Deus, né? Então, aí os outros 8 mandamentos, então, Moshe falou ao povo. E ao falar com o povo dessa forma aí, né? Então, Deus fez com que a voz de Moshe fosse realmente potente, para que todo o povo de frente ao Monte Sinai pudessem realmente ouvir a voz de Moshe falando os outros 8 mandamentos, né? Então é isso daí. E com referência, né, à questão aqui dos pais e dos filhos, né, que é comentado aqui nesse sentido, né, que o Deus mostra sua bondade ao menos 2000 gerações e 1000 gerações, e depois fala sobre até a terceira e quarta geração. Então é interessante nós observarmos aqui que Deus ele não visita a iniquidade dos pais nos filhos. Quando se faz essa tradução simples, né, parece que realmente a iniquidade dos pais vem sobre os filhos e os filhos são castigados por causa disso. Não é isso. Então, indo no nível mais profundo da interpretação da palavra, do texto sagrado, então os nossos sábios trazem para nós o conhecimento da seguinte forma: se os pais cometem iniquidades, ou seja, adoram deidades, ídolos, pagãos, etc. e tal, são rebeldes à vontade divina, então dentro desse aspecto aí, se os filhos seguem
os pais no mesmo nível de rebeldia para com Deus, então eles não se convertem a Deus, não se arrependem das suas iniquidades. Então o que Deus faz? Ele pega os deméritos dos pais, somam com os deméritos dos filhos, porque houve uma sequência de rebeldia. E essa sequência de rebeldia, Deus ele visita no máximo até a terceira e quarta geração. Porque os filhos deram continuidade à sua rebeldia para com Deus, através do quê? Daquilo que aprenderam com seus pais. Então é uma somatória de desobediência, de rebeldia. O que impede com que até a terceira e quarta geração não sejam visitados com esse juízo? Qualquer um desta geração posterior aos pais, que fazem techuvá, retornam a Deus para o verdadeiro e genuíno arrependimento, então quebra essa corrente de deméritos. Então, aquele que realmente vai à presença divina e realmente para servir a Deus, de fato, em verdade, seja por amor ou por temor ou respeito, então ele quebra essa corrente. Então ele passa a ter méritos para ser abençoado, protegido, etc. e tal. Ok? E quando a palavra nos fala que realmente a bondade, que Deus mostra a sua bondade até 2000 gerações, aqui está falando sobre aqueles que servem a Deus por amor. Então a pessoa, ela ama a Deus. E ela, por amar a Deus, ela obedece a Deus, conhece a sua vontade, os seus mandamentos e obedece por amor, simplesmente por amor. Então, esse mérito para Deus, segundo os nossos sábios, falam que é tão grande quando a pessoa faz por amor, que ele e até 2000 gerações posterior a ele, Deus abençoa a esses que vão por amor. Aqueles que vão por temor ou respeito, lembra aquele ditado popular, quem não vem por amor, vem pela dor? Esse é um ditado que faz aí. É baseado nisso daqui, ok? Só que nós vamos aqui realmente trazer o contexto correto. Por amor acabamos de falar, agora pela dor, né? Então vamos entender esse detalhe aqui de uma forma mais clara, porque como fala assim, pela dor, então a pessoa, né, ela, infelizmente, muitos por trazer uma interpretação errônea, sem base judaica da palavra, então começa a falar para as pessoas, se você não servir a Deus, você vai perder um filho, você vai perder a saúde, você vai ficar muito doente, gravemente doente, você vai perder um pé, uma perna, uma mão, olha lá se você não perder o pescoço também. Então é aquelas coisas absurdas, e não tem nada absolutamente a ver com isso, ok? Então, por amor já falamos, agora por temor e respeito. Então, esse temor aqui está dentro da questão do medo. O medo de desobedecer a Deus e não ser abençoado, ser castigado, certo? Então esse medo leva a pessoa a obedecer a Deus. E o respeito significa, eu respeito Deus. Ele é Deus, eu respeito Deus. Então esse temor e respeito leva a pessoa à obediência. Então ele, até 1000 gerações, é devidamente abençoado e protegido por Deus. Então é dentro desse aspecto aí, ok? Quando fala aqui sobre a questão do temor, o medo de fazer aquilo que é desagradável a Deus e de ser castigado, é o pensamento humano. É o pensamento humano, né? Então, eu não vou passar debaixo da escada porque hoje eu não fiz a vontade de Deus, vai que de repente eu passo debaixo da escada, a escada cai na minha cabeça, né? Um gato preto passou na minha frente, vou fazer minha volta e voltar para casa e ficar trancado dentro de casa, né? E aí depois cai um avião em cima da sua casa, aí você vai explicar o quê? É uma suposição, ok? Ou então o encanamento do gás escapa, explode a tua casa, e aí? Bum! Né? Então não é isso.
nós precisamos ter aquela questão. Primeiramente, Deus é Pai. Então, como que o pai chega para o filho e diz assim, ó, não faz tal coisa, hein? Se você fizer tal coisa, ó, você vai levar uma surra. Então, o filho, quando ele vai fazer alguma coisa, que é exatamente aquilo que o pai disse, não faça, então ele pensa naquilo que o pai falou. Ele fala, opa, peraí. Se eu fizer e o meu pai descobrir, eu vou levar uma bela de uma cintada nas pernas. E eu não quero apanhar, não. Então ele deixa de fazer e obedece à vontade do pai. Então é dentro desse aspecto humano falando, para nós podermos entender essa questão de temor, né? E o respeito é aquela questão, respeitar a Deus. Né? Ele é Deus, ponto final. Estou respeitando a Ele e obedecendo a Ele. Né? Então, mesmo assim, dentro desse aspecto ainda, até 1000 gerações é abençoado, ok? Então, continuando aí, o verso 7 é o terceiro mandamento. Respeitarás o nome de Deus, que é o tetragrama sagrado. O tetragrama sagrado são as 4 letras do alfabeto hebraico, né? E respeitarás o nome de Deus, né? O tetragrama sagrado. Somente o Kohen Gadol sabia a pronúncia correta do tetragrama sagrado. Tem muita gente aparecendo aí, né? Achando que sabe mais do que o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, e dizendo, ó, as 4 consoantes, é isso, mais aquilo, e a expressão correta do tetragrama sagrado é tal, né? E na realidade todos caem no erro, porque somente o Kohen Gadol sabia a pronúncia correta, e somente nos dias de Mashiach que será revelado, de fato, a pronúncia do nome correto do tetragrama sagrado. Até lá, nós temos aí Adonai, que é o mais próximo dessa realidade, e essa expressão nós devemos usar somente nos momentos das nossas preces, seja através do livro de Sidur, os livros das nossas preces diárias, né? Ou a nossa prece espontânea, voluntária. Então essa expressão nós só usamos nestes momentos. Nos demais momentos é o Eterno, Hashem, o Altíssimo, o Soberano, e etc. e tal, nesse sentido aí. Dentro do nível um pouco mais profundo, dentro da Kabbalah, tem a questão, né, por exemplo, Havaiá, né, que é uma expressão ao mesmo nível de Ador-Nai, né? Então tem essa questão aí também, ok? Então, respeitarás o nome de Deus, não jurarás pelo nome de Deus, teu Deus, em vão, usando para jurar que uma coisa é algo que ela claramente não é. Por exemplo, não jurarás que uma árvore é uma pedra, por exemplo, né? Porque Deus não absolverá ninguém que jurar pelo seu nome em vão, né? Então é aquela questão, tomou o santo nome de Deus em vão, a chibata canta, não resta dúvidas. 4º mandamento, lembra ou honra, né? E guarda o dia do Shabat, né? Continuamente mantendo assim santo. Lembra-o ansiando por sua chegada durante a semana precedente. Por exemplo, se encontrares algum alimento especial, reserva-o para o Shabat. Observa o Shabat, abstendo-se de realizar nesse dia todas as categorias de trabalhos proibidos. Então, esse guardar o Shabat explicitamente para o povo israelita, que está conectado com 39 leis proibitivas, porque elas estão conectadas com a construção do Beit HaMikdash, o templo de Jerusalém, né? Então, essas 39 leis, elas estão diretamente conectadas com a construção do Beit HaMikdash. Então, como o povo israelita é quem construiu os 2 templos, né? Então, está conectados diretamente com eles, né? Então, é guardar o Shabat. Para todo não-judeu, que realmente abraça a fé monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, ele honra o Shabat. Ele tem a sua vida normal, né? Só que no Shabat, né, no 7º dia da semana, ele tem uma autorreflexão mais profunda, mais elevada, né?
ele faz as preces na sexta-feira à noite, que é a entrada do Shabat, né? Durante o dia do sábado, né? O sétimo dia, se ele precisa trabalhar, ele vai trabalhar. Se as mulheres precisam ligar o fogo para fazer e aquecer a alimentação, assim o fará normalmente. Mas sempre com uma concentração mais íntima com Deus, né? Sempre procurando reservar momentos das preces da manhã, momentos para o estudo da Torá, né? Então, procurar se dedicar um pouco mais às coisas espirituais, reconhecendo sem sombra de dúvidas que ele é o único Criador e que tudo pertence a ele, ok? Então, 6 dias labutarás e farás todo o trabalho, mas o sétimo dia é o Shabat para Deus, o teu Deus. Não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo e tua serva, nem teu animal, o estrangeiro residente que estiver, né, dentro de teus muros também não o fará. Porque em 6 dias Deus fez os céus, a terra, o mar e tudo que há neles, e descansou no sétimo dia. Portanto, Deus abençoou o dia do Shabat, santificou-o, né? Então, este é o 4º mandamento. O 5º mandamento é: honra teu pai e tua mãe para que teus dias se prolonguem sobre a terra que Deus, teu Deus, te dá. O oposto também é verdadeiro. Se não honrares teus pais, teus dias serão abreviados. Lembrando apenas, né, amados, que os chamados 10 mandamentos, eles foram dados em 2 tábuas, 5 em cada tábua, certo? Então nós temos aqui o 5º mandamento, que está na primeira tábua. Aí depois nós temos os outros 5 mandamentos, que está na segunda tábua. Então aqui nós encerramos a primeira tábua com o 5º mandamento, que está exatamente sobre honra teu pai e tua mãe. Na segunda tábua, nós temos os outros 5 mandamentos. O 6º, não assassinarás. O 7º, não cometerás adultério, isto é, não manterás relação extraconjugal com outra mulher, né? O 8º mandamento, não roubarás. O 9º mandamento, não prestarás falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º mandamento é: não desejarás a casa de teu próximo, não desejarás a mulher de teu próximo, seu servo, sua serva, seu boi, seu jumento, nem nada mais que pertença ao teu próximo, ok? Aqui nós encerramos a nossa sexta aliá, e para nós completarmos aqui, sobre exatamente a questão dos 10 mandamentos, né? Então, primeiramente, a expressão no hebraico é Aseret Hadibrot. Aseret Hadibrot. Então, a tradução correta, literal de Aseret Hadibrot não é 10 mandamentos, apesar que isso ficou popularmente conhecido, e nos próprios escritos judaicos também tem essa expressão 10 mandamentos, ok? Não tem nada demais sobre falar dessa forma. Mas assim, para conhecimento, né, e um entendimento um pouco mais profundo, né, Aseret Hadibrot, literalmente a tradução é 10 palavras ou 10 ditos que Deus falou, ok? Então, essa é a tradução correta. Aseret Hadibrot, as 10 palavras ou os 10 ditos, certo? Foram escritos 100% em hebraico, né? E, portanto, a somatória das letras que foram escritas, os 10 ditos, foram 620 letras. Dessas 620 letras, Deus deu ao povo israelita, o povo judeu, 613 mandamentos, 613 preceitos, normas, regras, leis, etc. e tal. E as outras 7?
As outras 7 leis são conhecidas como as leis de Noé, que depois do dilúvio, Noé recebeu as 7 leis. Aqui, no Monte Sinai, Deus, ele confirma as 7 leis universais, ou as 7 leis de Noé. Portanto, no Monte Sinai, Deus ele fez aliança com o povo israelita. Oficialmente, o povo israelita tornou-se o povo escolhido de Deus, a menina dos olhos de Deus. E, portanto, selou-se aqui que o povo israelita, o povo hebreu, é de fato o único filho primogênito. Então Deus não tem 2 filhos primogênitos. Deus tem só um filho primogênito, que é o povo israelita. Qualquer outro que apareça por aí se intitulando primogênito de Deus é um farsante, é fake news. Então cuidado com isso. Você pode estar caindo numa cilada, ok? Você pode estar caindo num fake news, certo? Então, dessa forma, o povo israelita tornou-se oficialmente o filho primogênito de Deus, o povo escolhido de Deus, a menina dos olhos de Deus. Ponto. E deu 613 mandamentos para ele. Os outros 7 mandamentos, Deus não esqueceu da humanidade. A aliança que ele fez com Noé, que foi a aliança com a humanidade. Então, a aliança após o dilúvio, nunca esqueça disso. É uma aliança que Deus fez com a humanidade através de Noé. E as 7 leis universais, Deus aqui coloca no Monte Sinai, coloca junto com a Aseret Hadibrot, dizendo numa mensagem bem objetiva para as nações. Por quê? Porque Deus sabe muito bem do futuro. E ele revelou a Moshe o futuro. E nesse futuro, Moshe viu que as nações convergiriam para o Deus dos hebreus, o Deus de Israel. Através de que forma? Das 7 leis universais. Então, por isso, é muito importante nós estarmos conectados com esta realidade, ok? Então, dessa forma, 613 mandamentos explicitamente para o povo israelita. Mas se nós pegarmos 613 e fizermos 6 mais 1 mais 3, nós teremos uma soma de 10. Mais uma vez, vemos aí que Deus está confirmando Aseret Hadibrot para o povo israelita e através do povo israelita, o povo judeu, para as nações, o conhecimento da unidade e da unicidade de Deus. Ok? Então, essa é a graça bendita que Deus tem para conosco sobre Aseret Hadibrot. Para podermos entender um pouco melhor as 2 tábuas, né? As 2 tábuas, por que as 2 tábuas? Então, as 2 tábuas, segundo os nossos mestres, os nossos sábios, eles nos falam que os 10 ditos, ou as 10 palavras de Hashem, né? Elas podem ser lidas de cima para baixo, né? E também elas podem ser lidas nas 2 direções. Elas não são 2 tábuas. Você pode ler de cima para baixo, do 1 ao 10. Ok? De Aleph a Yud. Né? Mas você pode, como são 2 tábuas, colocá-las lado a lado e você ler elas lado a lado. Então, desta forma aí, né, o que nós temos pela frente? Qual é o ensinamento que Deus tem para nós, realmente com referência ao chamado Aseret Hadibrot, os 10 ditos, as 10 palavras de Deus. Então, 2 tábuas, na realidade, quando elas são colocadas lado a lado, então nós podemos ler numa linha reta. Então, dessa forma, nós vamos ter, de fato, né, o primeiro mandamento com o 6º mandamento. O segundo com o 7º, o terceiro com o 8º, o 4º com o 9º e o 5º com o 10º. Então, que jeito fica? Então, os nossos sábios trazem para nós que, de fato,
Deus ele quer mostrar-nos que Haseret Hadibrot, os 10 ditos de Hashem, tem para nós uma mensagem única em cada mitzvah. Então fica assim. Primeiro mandamento. Eu sou o Senhor teu Deus. Tem a relação com o sexto mandamento, que é o quê? Não matarás. Uau! Vamos continuar. Segundo mandamento, não terás outros deuses. Ou seja, não a idolatria. Está conectado com o sétimo mandamento. Não cometerás adultério. As coisas começam a ficar mais sérias aí, não fica não? Presta atenção. Terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ele automaticamente está conectado com o oitavo mandamento, né? Que é exatamente o quê? Não roubarás. O quarto mandamento, né? Lembra-te do Shabat, ele está conectado com o nono mandamento, que é exatamente não levantarás falso testemunho. E o quinto mandamento da primeira tábua, honra teu pai e tua mãe. Ele está conectado com o 10º mandamento, que é não cobiçarás o que é do próximo, né? Então, essa é a conexão que nós temos aí, ok? Para podermos, né, realmente termos aí uma visão simples, objetiva e contundente ao mesmo tempo, para nós entendermos um pouco, né? Então veja bem, o primeiro mandamento, eu sou o Senhor teu Deus, está relacionado com o sexto mandamento, não matarás. Conclusão simples, para todos entenderem. Quem mata, ele está matando Deus, entre aspas, ok? Obviamente, entre aspas. Por quê? Porque o ser humano, ele é criado, formado à imagem e semelhança de Deus. Então, quem assassina, que a tradução mais correta é essa, não é não matarás, mas a tradução correta é não assassinarás. Por quê? Porque assassinar é algo premeditado, é algo que a pessoa faz porque ela tem prazer em assassinar alguém, ok? É nesse sentido aí. Então, eu sou o Senhor teu Deus, não assassinarás. Então, todo aquele que comete assassinato, ele se coloca numa posição superior a Deus. Por isso, entre aspas, ele mata Deus, significando que ele está matando Deus através da morte, do assassinato de um semelhante, do ser humano, o seu próximo. Porque é Deus que dá a vida, e só Ele pode tirar a vida. Por isso, o assassinato diante de Deus é terrível. E a punição do assassinato diante de Deus, biblicamente, é a pena capital. Entendeu como que é sério a coisa? E como que você, trazendo na prática para o nosso dia a dia, você pode dizer assim, peraí, mas eu não matei ninguém, eu não assassinei ninguém, então eu estou fora dessa. Mas nós não podemos esquecer que Lashon Hará, a língua maldita, ela assassina pessoas. A fofoca, a maledicência, é uma forma de assassinar alguém. Você falar mal das pessoas. Você levantar um falso testemunho contra as pessoas, que também está lá mais embaixo. Então, Lashon Hará, a língua maldita, é uma forma de você assassinar alguém. Então, espiritualmente, você assassinou alguém. E você está num grande pecado diante de Deus. Nesse caso, né, há como você realmente reverter a situação. Não que você vai ficar debaixo de sombra e água fresca. Você vai sofrer as consequências do seu pecado. Porque Deus, ele ama o pecador, não o pecado. Mas a partir do momento que se comete o pecado, né, dependendo do pecado, você vai sofrer as consequências.
Mas havendo verdadeiro arrependimento, ela vem de forma branda. Ela vem de forma mais suave. Para que você possa sentir na própria pele quão terrível é para com Deus quando nós nos rebelamos contra Ele. Então aí nós vamos ter não somente o amor para com Deus, né? Aliás, não vamos ter somente o temor e o respeito para com Deus, mas aí nós vamos somar o amor. Porque aí nós vamos ver realmente o quanto Deus nos ama. Por quê? Porque eu merecia um castigo muito maior, mas Ele não me puniu dessa forma. Porque quando eu me arrependi, fiz techuvá e fiz arrependimento, me voltei para Deus com genuíno arrependimento, Ele realmente aceitou o meu pedido de perdão e Ele me perdoou. Mas Ele me deu uma varada para que eu possa recordar, para não praticar novamente e eu tomar mais cuidado em qualquer ato de desobediência para com a sua vontade. Então é dentro desse aspecto que nós precisamos compreender esta realidade, ok? O segundo mandamento, né, não terás outros deuses diante de ti, né, não terá ídolos diante de ti, ele está conectado exatamente com o sétimo mandamento, que é exatamente o quê? Não cometerás adultério. Ou seja, toda e qualquer pessoa que sabe que há um Deus acima de tudo e de todos, mas vai para os ídolos, faz e presta adoração a ídolos, ele está cometendo o pecado do adultério. É a mesma coisa que o marido que deveria ser fiel à esposa e não é, e ele pula a cerca, né? E vai lá e comete adultério, mantém relação sexual extra-casamento, né? Então, ele se torna um marido infiel. Ele se torna realmente uma pessoa infiel a quem deveria ser fiel. E aqui na questão, não terás outros deuses, a questão da idolatria, é nesse campo que Deus está nos chamando a atenção. Porque quando o ser humano abandona Deus como único Deus e Salvador, e vai atrás de outras divindades, ele está cometendo o pecado de adultério. E isso é terrível. Por quê? Porque biblicamente o adultério, a punição é a pena capital também. Sabia disso? É a pena capital do adultério. Ó. Obviamente isso não é praticado, né, há muito e muito tempo, né? Porque se o fossem, misericórdia. Hein? Então, mas Deus como é maravilhoso, como que Deus é misericordioso. Só que nós não podemos usar da misericórdia de Deus para a nossa própria desgraça. Por isso que é muito difícil no meio religioso que tem por aí afora vai, né? Onde se prega muito, ó, nós estamos na graça, e as pessoas pintam e bordam. Então, entre aspas, a chamada graça virou uma desgraça. Então, o que você vê nos meios religiosos? Adultério dentro da própria comunidade. E todo mundo sabe, ninguém faz nada. Pô, caramba, né? Afinal de contas é o pastor, né? O pastor, não toque no ungido de Deus, senão você vai perder o pescoço. Engraçado, né? Como que certos líderes gostam de fazer isso daí, né? Acuar as pessoas e trazer o medo para as pessoas, né? Ó, se o teu pastor estiver pecando, estiver fazendo o que for, você não tem nada a ver com isso, hein? Não toque no ungido de Deus. E biblicamente falando, o ungido de Deus é o povo de Israel. Não é essas papagaiadas que se tem por aí. Não são esses líderes papagaios que tem por aí, ungidos do Senhor. Biblicamente, o ungido de Deus é o povo israelita. Está escrito. Está aqui na Torá. O povo escolhido, o povo eleito, o povo, a noiva, está aqui o filho primogênito, está aqui o ungido de Deus. Então nós temos resposta. Por isso que o povo erra. Por quê? Porque fica atrás da conversa blá 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 dos homens e não estuda verdadeiramente a palavra. Fica ilimitado, né, às regras da sua própria denominação e fica aí, cego guiando o cego, como diz aquele famoso ditado, né?
ambos vão cair no mesmo buraco. Pum! Então, não terás outros deuses, está conectado diretamente, não cometerás adultério. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, está conectado com não roubarás. Certo? Então, tudo aquilo que você possa trazer dentro do campo de trazer dano, furto, roubo ao seu próximo, está conectado em tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. O quarto mandamento, lembra do Shabat? Não levantarás falso testemunho, né? Lembrarás do Shabat. Então, tanto para o judeu como para o não judeu, né, que está dentro da qualificação de guardar o Shabat, lembrar o Shabat, né, está conectado diretamente a não levantar falso testemunho. Hoje é o Shabat, é o sagrado dia que Hashem separou. Não é porque fulano, beltrano e cicrano aí não acredita nisso que eu vou me somar a ele e vou simplesmente dizer, não, você tem razão mesmo, que deixa para lá isso daí, não vamos entrar no mérito da questão, não. Né? Então, levantar falso testemunho contra o próximo, literalmente falando também, falar mal do próximo, é uma forma de você desonrar o Shabat. Em vez de você honrar o Shabat, você está desonrando o Shabat. Por isso, cuidado com o Lashon Hará. E o quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe, está dentro do não cobiçarás o que é do próximo, né? Então, por isso, gratidão a Deus, realmente, por essa unidade, né, dos mandamentos, honrar teu pai e tua mãe, e não cobiçarás o que é do teu próximo, né? Então, e tem a mesma conexão. Aquele que honra aos seus pais, ele também não cobiça as coisas alheias. Então, por isso que os 5 primeiros mandamentos vêm primeiro. E, paralelamente, vem a segunda tábua, com o segundo ciclo de 5 mandamentos posteriores. Nesse paralelo, onde que nós vamos somando. Estamos falando aqui de uma forma simples, para que realmente a live não fique estendida, mas sempre na medida do possível, nós vamos sempre fazendo uma correlação entre uma e outra questão dentro desse aspecto aqui, para aprimorar o entendimento sobre Haseret Hadibrot, né? Os 10 ditos de Hashem. E para finalizar, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele fala para nós sobre a cura para a inveja, né? Então, você não cobiçará a casa do teu próximo, que nós temos aí exatamente a conexão dentro desse aspecto aí, do 5º mandamento, honra teu pai e tua mãe, e o 10º mandamento, não cobiçarás o que é do próximo. Então, a cura para a inveja, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele vem exclusivamente nesse tópico para dizer o seguinte, assim o nosso Rebbe Menachem Mendel fala, Deus providencia para cada um de nós todos os recursos de que necessitamos. Ou seja, quais são os recursos que Deus traz para nós que nós necessitamos? Então, vamos conhecer os recursos que Deus nos dá, para podermos ter conhecimento e possamos aprimorar esses recursos que Ele nos dá. Então, os recursos que Deus dá a cada um, sem exceção, todo ser humano tem esses recursos. São eles: bens, talentos e forças. Isso Deus deu a todo ser humano, sem exceção. Então, o que depende é cada um aprimorar estes recursos que Deus deu. Ok? Dessa forma, para que possamos cumprir a nossa missão especial na vida. Então, não é para gastar ao nosso bel prazer. É para que nós possamos aprimorar o nosso aprendizado, a nossa obediência, para que nós possamos, de fato, atingirmos, né, a nossa realização máxima ao nos dedicarmos à nossa expiação da vida. Porque Deus nos colocou aqui com uma missão.
Ele não jogou-nos aqui de paraquedas, ok? Então essa é a realidade. Então, todos e cada um de nós atingimos a nossa realização máxima ao dedicar esses recursos à nossa missão divina e ao utilizarmos tais recursos para promover uma maior conscientização da presença de Deus no mundo, né? Então, nesse sentido aí, amados, bens, tudo aquilo que se refere aos bens materiais e financeiros. Os talentos, todos os talentos que Deus te deu, que estão conectados com o quê? Sabedoria, conhecimento, entendimento e por aí afora vai, certo? Forças. Então, forças são as nossas forças físicas, por exemplo, né? De nós realmente cumprirmos, né, os esforços físicos, nos esforçarmos, termos bom ânimo, de nós podermos seguir em frente e anunciar cada vez mais a unidade e a unicidade de Hashem. Então, tudo dentro dessas questões aqui, esses recursos, é para aperfeiçoar esta realidade, ok? Então, qualquer recurso que Deus não nos tenha concedido, em algum momento, não é necessário para cumprir nossa missão e poderia, na verdade, acabar nos desviando de desenvolver ao máximo o nosso potencial. Refletir sobre esta verdade nos curará de toda cobiça. Então a cura para a inveja é realmente refletir sobre esta verdade. Bens, talentos e forças, isso ele deu a todos. Se ele deu bens para alguns a mais do que para mim, então eu não posso ficar cobiçando aquilo que a outra pessoa tem a mais do que eu no sentido de bens. Eu tenho que refletir e dizer, bom, se Deus permitiu eu ter o que eu tenho, é porque isso é o suficiente para eu cumprir a minha missão divina. Baruch Hashem por isso. Graças a Deus por isso. Ponto final. Então você tendo consciência disso, você não vai olhar com inveja, com cobiça, o que o próximo tem. A mesma coisa se aplica tanto de talentos, sabedoria, conhecimento, entendimento, né? A questão das forças, né? Colocar as suas forças, as suas energias, né? Você vê aquela pessoa disposta, com coragem, com ousadia, vai, fala para todos, né? Sem acanhamento nenhum, da unidade, da unicidade de Deus, da Torá, etc. e tal, né? Então, são coisas que nós precisamos estar analisando e, de acordo com a nossa realidade, nós possamos colocar o que eu tenho, o que está em mim, no máximo, para que realmente esteja a serviço de Deus. Então, dessa forma, a cura para a inveja é agradecer a Deus pelo que você tem, pelo que você é e simplesmente servir a Deus. Ponto final. Baruch Hashem? Então, vamos em frente? Vamos servir a Deus com aquilo que cada um de nós temos e procurando cada vez mais aprimorar e aperfeiçoar o que temos, certo? Dentro desses três campos, bens, talentos e forças, certo? E Ele, que é o provedor de todas as coisas, Ele estará repartindo para cada um segundo a sua medida, porque Ele conhece o amanhã, nós não. E dessa forma, vamos nos empenhar no máximo no nosso serviço a Deus. A Serit Hadibrot, os 10 ditos de Hashem, é para aperfeiçoar o nosso amor ou o nosso temor ou o nosso respeito a Deus, para servi-lo cada vez mais, para que possamos exaltar o seu bom e maravilhoso nome. A você, a sua família e toda a comunidade, Shabbat Shalom. Até amanhã.